a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Bom dia, todo mundo! Esclarecendo os rumores antes de mais nada, nós não morremos, nós não fomos sequestradas, nós não estamos perdidas em algum lugar sem internet, nós estamos de volta, inclusive, após um pequeno hiato, né, para digerir o final de temporada e para se preparar para mais uma que vem aí. E, obviamente, quem está comigo após esse grande sumiço é a Adriele Varini, né? Bom dia, Drica. Bom dia. Eu gostei do digerir, né, o final da temporada. Realmente, eu nem digeri ainda, tá? Eu ainda tô num processo. Eu acho que lá em outubro eu termino de processar o que aconteceu nessa temporada com o meu time. Porque foram, de fato, muitas coisas, muitas reviravoltas aí para o Boston Celtics nessa temporada. Deixando claro que estou orgulhosíssima desse time. Mas estamos de volta, né? Embora, como você disse, esclarecendo boatos aí, né? Vitor Camargo, achou que você tinha mentido, tinha se perdido em algum lugar aí, né? Foi para o deserto, mas retornou, né? Então, agora vamos lá. Vocês que se acostumaram a nos ouvir toda semana, a notícia é ruim, né? Porque voltamos aí com os episódios semanais. Mas na temporada a gente dá essa... Não sei se é um presente, né, Agatha? Porque às vezes ouvir nossa voz de manhã cedo, assim, voz de quem está acordando bem cedo, talvez não seja lá muito bom. Mas enfim, voltamos aí com os nossos episódios semanais e já voltamos com um tema que eu adoro. Esse é um episódio que eu adoro, principalmente quando eu fui fazer a pauta e olhei ali o que tem nessa pauta. Mas daqui a pouquinho a gente fala do tema, porque temos aqueles recadinhos, né, Agatha? Bora lá. Pois é. Em minha defesa, Vitor Camargo, eu realmente estava perdida, né, no último jogo da temporada. Eu estava indo para a fronteira da Argélia com o Marrocos. Eu estava a 20 quilômetros da fronteira da Argélia, no deserto da Saara. Então, assim, eu ainda tenho desculpas para dar, né? Mas tudo bem. Bom, que é o recadinho de praxe, né? Segue a gente no Twitter, @NBADasMina. E no Instagram, acabamos de bater 5.000 seguidores, @NBADasMinaPod. Além da Twitch, obviamente. Temos cupons, né? Primeiro cupom da Odyssey, para que você tenha aí um descontaço na nossa nova coleção, que tá maravilhosa. Cupom JAPANHA. Lá você tem 20% de desconto na nossa nova coleção. Tem sempre o Monza Imports, né? Só avisar ele que você veio do NBA das Minas, que ele também vai te dar um baita desconto. E na KTO, com o cupom NBA das Minas, tudo em maiúsculo e tudo junto, você ganha 20% de bônus no valor do primeiro depósito. A NBA acabou, mas a gente tem WNBA rolando e pegando fogo e muitos outros esportes para você faturar uma graninha extra, né? Então, fica de olho nas nossas redes sociais que tem bastante dica de aposta para te ajudar. E para finalizar, agora vocês podem ser nossos colaboradores na Orelo. Basta acessar orelo.cc/NBA das Minas e escolher um dos planos com os conteúdos exclusivos para os nossos apoiadores. E chegou aquele momento, Drica, que a gente ama, né? O recap, o famoso tira-teima dos palpites da última temporada. Vamos começar por decepção, porque decepção é a palavra para resumir os palpites da galera, né? Foi tudo uma decepção. Eu simplesmente amo esse episódio. Eu amo. Porque a gente avisa, né, Agatha? Eu quero deixar claro, muito claro aqui, que a gente tenta falar. A gente, nessa última temporada, a gente fez até a nossa tier list lá na Twitch. E não vou dizer que nos obrigaram, mas a gente adotou, né, o ditado aí de que a voz do povo é a voz de Deus. Então a gente teve que ir contra as nossas opiniões em alguns momentos para colocar alguns times em algumas posições que a galera tava pedindo. Erraram também.
Aqui, nesse episódio maravilhoso que eu amo fazer, que é a recap, a gente vai expor mesmo, porque todo mundo errou absolutamente tudo. Mas teve gente que afundou o pé na jaca com gosto, entendeu? Não ouviu nada que a gente falou, a gente tentou avisar. E olha que tem alguns times aí que a gente tenta avisar desde lá do começo, né, Agatha? Ninguém ouve. E aí agora todo mundo vai ser exposto aqui. Então vamos começar pela decepção. Agatha, a gente trouxe, né, o Lucas Davi, do Pod 48, o maravilhoso, grandioso Fábio Malavasi, a rainha Alana Ambrosio e o Vitor Camargo, né, que está aí cobrando a Agatha Máximo para falar daí das decepções. Agatha, alguém acertou alguma coisa? Não só acertou, né? Como a grande maioria errou feio e pagaram por esse erro com muita razão, porque duvidaram do menino Luka Doncic, tá? Lucas Davi, Fábio Malavasi e Alana Ambrosio disseram que a decepção da temporada seria Dallas Mavericks. A decepção foi vocês não acreditarem no meu homem. É isso que eu digo, tá? Luka Doncic chegou aí até a final de conferência, caiu somente para o Warriors, tirou o líder da temporada, né, tirou o Phoenix Suns, na verdade humilhou o Phoenix Suns, né, no que foi para mim o jogo mais humilhante aí da história do jogo 7, de um time que era líder das duas conferências, né, líder da temporada de fato, e caiu para esse time que eu posso dizer que era um catadão, né, mais Luka Doncic, e que já vem se reforçando para essa nova temporada. É um Dallas que tem tudo para continuar aí no topo, inclusive um menino Doncic que não descansou, né? Não foi fumar narguilé nessas férias, está malhando, está representando inclusive a seleção da Eslovênia, e enfim, parece que está com muita vontade, Drica. E Vitor Camargo falou do Bulls. De certa forma, o Bulls, eu acho que ele ficou numa média, né, Drica? Eu não sei o que você acha, mas eu não diria decepção, mas também não diria que foi uma surpresa, né? Não, eu acho que decepção não. Até porque no começo da temporada a gente falava, né? Era um time que estava se arrumando, né? Tudo começou, né? Algumas temporadas atrás, aí arrumando internamente, trouxe DeMar DeRozan, trouxe Lonzo Ball, trouxe Caruso. Eu não vejo como uma decepção um time que chegou, né? Conseguiu finalmente aí dar uma alegria para o seu povo. Mas a gente sabia que falta um pouco mais de tempo para que esse time possa de fato brigar por um pouco a mais, né? Então, decepção eu não encaro, até porque o time, beleza, começou muito bem, né? Chegou a liderar, inclusive, a conferência, lidou com muitas lesões ao longo da temporada, ficou sem um Lonzo Ball ali na reta final. Então, assim, não encaro como uma decepção. Já que você puxou o item surpresa, já vamos pular pra cá, porque o Renan Ronk colocou o Bulls. Aquela pitada de clubismo, né? Eles têm um podcast juntos, né? Eles são super sincronizados. Não acha que vai ser uma decepção ou outra uma surpresa. Mas o Renan também tem aquela pitada de clubismo aqui, né? Vamos ser honestas, né? O Renan disse que o Bulls seria surpresa. Também concordo com você, não acho que foi, nossa, uma super surpresa. Todo mundo imaginava que seria melhor do que estava sendo, até por esses nomes todos que a gente citou aqui. Então, assim, não encaro nem com um nem com o outro. Foi um time que, ok, precisava dessa temporada para que todo mundo chegasse, se organizasse, se olhasse, se entrosasse nessa próxima temporada. Eu já espero um pouco mais do Bulls, a depender aí do que for as movimentações, né? Se não se desfizer de ninguém, enfim. Mas se continuar assim e trouxer mais uma ou duas peças, eu imagino que pode fazer um pouco mais, mas acho que também não foi surpresa. Mas tivemos um outro palpite para a surpresa e aí eu quero sua opinião. Leonardo Sassinho, incrível, beijo, colocou o Charlotte Hornets como uma possível surpresa aí da temporada. O que você tem a dizer? Uma surpresa horrível, né? o pobre do Charlotte Hornets não virou. Pelo menos não foi bem como se esperava do time, ou como tinha ido na temporada passada, né? Foi um time que tinha chegado ali no play-in, conseguiu jogar muito bem. E aí quando a gente olha para esse ano, 2021, 2022,
tinha bastante pontos por jogo, inclusive, era o 4º time em pontuação, mas era um dos times que mais tomava pontos por jogo, né? Então acabava que o balanço não ficava muito bom. Foi um time que ficou de fora aí dos playoffs e que teve algumas adições que até ajudaram, né? E que deve também se reconstruir de alguma forma nessa off-season. Mas acho que a gente pode falar que LaMelo Ball teve uma temporada um pouquinho menos expressiva do que a temporada de rookie, né? E é um time que ainda precisa de peças importantes para chegar em algum lugar. E, enfim, eu não acredito que foi uma surpresa para ninguém, não chegou onde as pessoas esperavam, tal qual o Atlanta Hawks, né? Isso já puxando o gancho para falar de John Collins, porque o terceiro item aqui era o MIP. Outro erro. E assim, o MIP, ele é talvez a categoria mais difícil, né, de chutar. Pelo menos eu diria, porque geralmente o MIP é uma pessoa que do nada explode e a gente fala, meu Deus, da onde veio? Coisa que aconteceu com Julius Randle e muitos outros jogadores ao longo dos anos. Esse MIP, pra mim, não teve nada a ver. O Ja Morant ganha MIP, não tem nada a ver. Todo mundo errou, inclusive a NBA. Exatamente, pois é, Ja Morant já está em outra prateleira, né? A gente já tem uma conversa de MVP, inclusive ele esteve nas listas de MVP em dados momentos, e enfim, é ali que a gente coloca ele. Ninguém, por exemplo, falou de Luka Doncic MVP em nenhum momento, ele foi direto para essa conversa de MVP, e Ja Morant mereceu ser colocado ali pela temporada que fez ao lado do Grizzlies, enfim, segunda colocação na temporada, na Conferência Oeste e afins, né? Mas enfim, ele que ganhou o MIP. Mas Camilo Pinheiro Machado apostou em John Collins, né? John Collins, que fez uma temporada de 16 pontos por jogo, 7.8 rebotes e 1.8 assistências. O que não é career high em nenhum desses fundamentos. Então, de fato, não melhorou nada essa temporada, continuou a mesma coisa e jogou poucos jogos, né? Foram apenas 54 jogos essa temporada. E a gente tem que pensar aí também no destino de John Collins, né? Vamos ver o que acontece com o homem, porque é uma grande moeda de troca, mas também é um grande ativo para esse time do Atlanta Hawks. E seguindo, Drica, Ricardo Bulgarelli, já ia falar Burgarelli, quase errei o nome, ele apostou no Kevin Porter Jr., né? No menino problema de Houston. Impressões? Menino problema de qualquer lugar, na verdade, né? Cara, eu acho que assim, poderia ser, né? Poderia ser, todos eles, na verdade, aqui poderiam ser. Mas como você disse, mesmo que a NBA não tivesse errado e não tivesse dado esse prêmio para o Ja Morant, nenhum dos 4 aqui citados estariam próximos de ganhar o MIP, na minha opinião. Nenhum deles nos encheu os olhos, né? Como você disse, é aquele cara que explode, que faz alguma coisa que ajuda demais o seu time ou que individualmente se destaca demais, né? E nenhum dos 4, pra mim, os 4 passaram ok pela temporada. O John Collins, ele acaba sendo mais citado porque ele ajuda, né, ou tenta ajudar ali o Trae Young, mas o Atlanta Hawks foi uma decepção, aí sim, na temporada. Então, assim, pra mim, nenhum dos 4 venceriam em nenhuma hipótese, assim, nem entrariam na conversa esse ano pro prêmio de MIP. Falando em Ricardo, né, o Bulgarelli apostou no Kevin Porter Jr., o Romanelli apostou no Michael Porter Jr. e o DPC no Terrence Mann. Você acha que algum deles poderia, levando em consideração a temporada que fizeram, entrar nessa discussão para MIP? Para mim, não. Tal qual o John Collins, o Kevin Porter Jr. não melhorou em nenhum dos 3 fundamentos principais, né? Não melhorou em rebotes, não foi a melhor temporada no caso, né? Em assistências e não foi a melhor temporada em pontos. Ele jogou mais jogos, jogou 61 jogos e teve média aí de 31 minutos em um time que tá em reconstrução, em um time que ele vai ter que batalhar pela posição dele, né? Vamos combinar aí que
Houston Rockets fez mais edições importantíssimas através desse draft e é um time a se olhar. É um jogador maravilhoso? É um jogador maravilhoso, mas eu tava batendo um papo, inclusive, com o Rafa Souza, que é scout, né? A gente tava conversando sobre o filme Arremessando Alto e as semelhanças, e a gente tava falando sobre o que o scout olha, né? Pra um jogador quando ele, enfim, vê muito talento. Ele falou que o extra-quadra conta demais, muito mesmo. Tá fudido, então, né? Pois é. Eles olham, logicamente, o jogo, mas olham como o jogador responde a provocações, de onde o jogador vem, se ele tem mentalidade para estar na quadra, como ele responde aos técnicos. Então, assim, enfim, isso nos deixa a grande pergunta. Como é que Kevin Porter Jr. foi draftado, né? Mas é um cara novo ainda e tem muito para aprender e às vezes, quem sabe, né, a vida ensina e ele consegue se manter dentro dos eixos, porque é um bom jogador de fato, né? Apenas 22 anos. Desses citados, Michael Porter Jr. mal jogou, né? O pobre do Jokic carregou esse time nas costas novamente, o MVP inclusive, mas Terrence Mann é o único que melhorou em todos os fundamentos, né? Foram 10 pontos por jogo, 2.6 assistências e 5.2 rebotes em 81 jogos. Ele só não jogou um jogo, então assim, de fato, um jogador que jogou muito, cobriu espaços, né? Porque esse time do Clippers teve muitas lesões, batalhou demais para chegar ali no play-in e de fato ele melhorou. Mas ninguém chegou ao teto, eu diria, de quem pra mim deveria ter ganhado, que é Jordan Poole. Jordan Poole pra mim é o vencedor do MIP e eu vou fingir que assim como eu fingi que Donovan Mitchell ganhou o Rookie of the Year há anos e vou continuar achando isso, porque o Jordan Poole deu um salto gigantesco, né? Ele jogou 76 jogos. Eu que o diga. Pois é, e ele fez career high em rebotes, em assistências e em pontos. Ele saiu de 12 pontos para 18,5, jogando aí 30 minutos por jogo, cobrindo o Klay Thompson, o Curry, o Klay Thompson e o Curry em alguns momentos. Inclusive, o Curry voltou como reserva quando ele estava voltando de lesão, porque não dava para tirar o Jordan Poole da titularidade. Quando você tira Stephen Curry do time titular, só isso já deveria acreditar ser o MIP. Pronto, acabou a discussão aí, né? Não tem nem o que falar, né? Enfim, e pra finalizar, ainda ganhou o anel da NBA. Não tem muita discussão, acho que você concorda comigo nessa, né, Drica? Sim, a gente, até no meio ali do caminho, a gente fez um episódio sobre os prêmios individuais, né? E um pouco antes ali da divulgação, e foi consenso, assim, entre a gente, né, que o Jordan Poole merecia por tudo isso, né, ele fez uma temporada incrível, ele sim é o cara que a gente olhou e pensou, caralho, onde é que tava escondido isso tudo aí, que de repente nessa temporada explodiu, né, e ele foi importante na temporada inteira, inclusive nas finais, né, foi um jogador extremamente importante nas finais. O Klay Thompson estava meio inconstante, principalmente nos primeiros jogos, ele assumia essa responsabilidade, foi uma das principais armas do Warriors pra matar e o Celtics na final, né? É uma das principais armas, essa bola do perímetro, essa constância, né? Essa força que vem do banco. Então, pra mim é indiscutível que o Jordan Poole merecia esse MIP e que esse troféu que foi pra casa do Ja Morant, mas foi parar na casa do coleguinha, deveria ter parado lá em São Francisco. Pra mim, eu concordo plenamente com você. Mas outra categoria, Agatha, que todo mundo errou absolutamente tudo aqui, foi a de Rookie of the Year, né? 3 convidados, Guilherme Giovannone, o Daniel, lá do blog Turnover e do Basquete FM, e o J Plays, todos erraram seus palpites aí, né? Giovannone foi de Evan Mobley, o Daniel de Jalen Suggs e o J Plays de Jalen Green. Agatha Máximo, discorra sobre essas... Temos bons palpites aqui, temos bons palpites, mas todo mundo errou. Temos um bom palpite, né? Que é o do Giovannone com Evan Mobley. Poucas pessoas acreditaram
na possibilidade de Scottie Barnes ganhar esse Rookie of the Year, porque de fato muita gente ficou surpresa com o que o Raptors fez ao não escolher Jalen Suggs, depois do Suggs ter feito o que fez nas finais da NCAA, né? E ter escolhido Scottie Barnes, todo mundo tentou entender e acho que agora todo mundo enxerga, né? Jalen Suggs não teve uma boa primeira temporada, é óbvio que ainda tem um teto gigantesco pra se dar bem, mas, por exemplo, o Franz Wagner, que veio também para o Orlando, jogou muito melhor do que ele. Jalen Green também teve um começo muito difícil, grandes tropeços aí. No final da temporada estava um pouquinho melhor. E Evan Mobley foi o cara que ficou disputando com o Scottie Barnes durante toda a temporada esse prêmio de Rookie of the Year. É para quem eu daria o Rookie of the Year, mas de forma alguma o Scottie Barnes não tenha merecido, né? Scottie Barnes fez uma temporada maravilhosa com o Raptors, chegando nos playoffs, né, batendo, quase virando aquela série contra o Philadelphia. Torci, hein? Torci muito. Pois é, 15 pontos de média, 3.5 assistências e 7.5 rebotes, jogando 74 jogos e 35 minutos por jogo. Então já entrou sendo extremamente efetivo para esse time, muito importante. E enfim, Evan Mobley a gente ainda vai ver muito. Esse time do Cavs é um time interessantíssimo, mas eu vou ter que fazer um disclaimer aqui, Drica, né? Ao longo da temporada, quem mais ganhou Rookie do mês do lado da Conferência foi Josh Giddey, né? E Josh Giddey não recebeu um voto sequer, nem pra terceira colocação no Rookie of the Year, o que eu não entendi de forma alguma, porque teve outros rookies muito lá pra baixo que receberam. Então eu quero saber qual é o problema com o meu australiano, tá? E também já falar qual vai ser meu palpite pra essa temporada. E é óbvio que o Chet Rookie of the Year já chegou em Oklahoma. Eu quero dizer que ele é meio esquisitinho, esse garoto aí. É meio esquisitinho, mas tudo bem. Eu acredito que realmente... Eu gosto desse time do OKC, hein? Quero dizer que eu gostei muito da configuração aí desse time, mas vamos falar depois. Porque a gente... Lá vem a gente com mais erros, né? Erros. Meu Deus, a gente tá chegando na parte mais legal, que é a do campeão do leste do oeste. Mas, para Coach of the Year, tivemos dois palpites. E 2 palpites, assim... Pensa num erro crasso. Foram esses aqui também. Rodrigo Lazzarini apostou no time que foi... No único time que foi varrido nos playoffs, né? Apostou em Steve Nash como Coach of the Year. E o Guilherme Tadeu, um beijo para o Guilherme Tadeu do Café Belgrado, apostou em Ty Lue. O Gibas errou, mas errou menos feio que o Lazzarini. Me desculpa, Lazzarini, mas Steve Nash não dá. Agatha Máximo, discorra sobre esses 2 palpites. Se Steve Nash é técnico, é outra pessoa, né? Eu acho, inclusive, que a gente, aqui nessa temporada, a gente falou muitas coisas interessantes que talvez fossem melhor do que ele anda falando lá nesse Nets, hein? Pois é, Steve Nash é horroroso como técnico, um baita jogador, mas precisava de muito mais tempo de estudos do que teve, especialmente para lidar com uma panela de pressão chamada Brooklyn Nets, né? Kevin Durant e Kyrie Irving. E na época E ainda teve James Harden, né? Teve todo a treta. Não conseguiu segurar James Harden, não conseguiu fazer Ben Simmons jogar. E, enfim, ainda tem uma bucha enorme, né? Até porque o Kyrie Irving decidiu continuar. Falou que ele ia fazer o diferente e, enfim, optou por continuar ganhando mais dinheiro. Fazer o óbvio. Fazer o diferente. Que escolha difícil, né? Pois é, uma escolha muito difícil. O editorial da Folha aí vai falar sobre a escolha de Kyrie Irving, muito difícil nessa decisão. E, enfim, Steve Nash horrível. E Ty Lue, coitado, não teve muito o que fazer, né? Não teve Ele teve que lidar com o time depenado, coitado. Exatamente, ainda conseguiu tirar um leite de pedra, ainda conseguiu ficar na frente do Lakers nessa situação. E os indicados para Coach of the Year, de fato, foram Monty Williams, que foi o grande vencedor Maravilhoso. com sobra, né, eu diria.
Taylor Jenkins, técnico do Memphis Grizzlies, que também fez um trabalho maravilhoso com uma equipe muito jovem e que tem muito futuro, né? Equipe que a gente vai ver aí pelos próximos 5, 6 anos conseguir se manter nesse topo. E Eric Spoelstra, como de costume, levando esse Miami reconfigurado também para uma final de conferência, né? E, Drica, concorda com o vencedor? Acho que esse era uma categoria que a gente até... já era pra ter sido ano passado, né? Falar, né? Já era pra ter sido... Outro que a gente finge que já ganhou ano passado e segue a vida, entendeu? Às vezes, inclusive, quando a gente gravou o podcast de palpites, a gente ficou, mais gente, quem foi? Foi o Monty Williams? Não, foi o Tibbs. A gente nem lembrava que tinha sido ele, pra ter uma noção. Eu acho que a gente tem que fazer uma menção honrosa aqui a Ime Udoka, né? Por tudo que ele fez durante a temporada com esse time e o que ele ainda fará. E eu diria que foi uma gratíssima surpresa, né? No seu primeiro ano como técnico chegar a uma final de NBA. Mas eu concordo plenamente. Acho que não tinha nenhuma possibilidade de alguém tirar esse prêmio do Monty Williams. Repito, ele já merecia no passado, já era pra ter sido dele. Então, assim, inquestionável e palpites horrorosos, Rodrigo Lazzarini e Guilherme. O Guilherme eu vou dar um desconto, porque o Tyler lidou com problemas. Mas Lazzarini, por favor, esse ano você bote a mão na consciência, entendeu? MVP, a gente teve todo mundo errando também, porque todo mundo errou tudo nesses palpites aqui. Mas, Agatha Máximo, assim, são erros que poderiam não ser erros, né? Não foram erros, assim, grosseiros, né? Como que a gente vai ver lá na Campeão do Oeste, por exemplo. Marcílio Gabriel apostou em Kevin Durant, que é um jogador, enfim, né? A gente dispensa comentários. Esther Ribani e o maravilhoso e incrível Lucas Holanda, Lucas Nepopop, apostaram em Luka Doncic, que fez uma temporada absurda, levou o Dallas aí à final de conferência. Então, assim, foram erros, mas ok. O Kevin Durant, beleza, foi varrido lá na primeira rodada, mas a gente sabe quem é Kevin Durant, e ele poderia, sim, jogar como MIP ou ser o MIP. E o Luka Doncic, enfim, né? Eu vou deixar... MVP, garota. MVP, meu Deus, garota. MVP. MVP. MVP já foi faz tempo aqui, né? Nesse caso dos dois. Mas o Luka Doncic eu vou deixar pra você comentar, né? Foram erros, mas assim, erros aceitáveis nesse caso, né, Agatha? Pois é, o Kevin Durant, inclusive, ele esteve em top 5 em muitos momentos da temporada, né, Drica? É um time que começou bem, depois não começou, depois briga, depois sai Harden, depois entra Ben Simmons, depois Ben Simmons não quer jogar, depois Kyrie não se vacina, depois não sei o que, toda uma loucura, e no meio disso Kevin Durant, Cara, o homem que errou. Você é uma pessoa que errou na carreira, foi Kevin Durant. eu fico imaginando... Poderia ter sido... Pode concluir. Diga. Não, eu fico imaginando ele lá no meio, assim. Às vezes eu paro pra pensar, o cara... Porque assim, né? Apesar de ter errado e ter te magoado muito nessa vida, Agatha Máximo, ele é um cara profissional. A gente não pode negar isso. As escolhas dele, às vezes, são pelo caminho mais fácil ou mais difícil, enfim. Mas ele é um cara profissional. E aí ele tá no meio dessa bagunça, desse caos que a gente disse lá atrás que não daria certo. Gostaria de reforçar isso aqui. Ele deve pensar, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Não pode, cara. Só pode que ele pensa isso. E tomara que pense isso mesmo, André. Tomara que pense isso mesmo, porque a pior decisão que ele fez na vida dele foi na temporada 2015-2016, ao decidir sair do Oklahoma City Thunder, destruir um time que poderia muito bem ter sido campeão, tá? Digo isso com a maior tranquilidade do universo. E decidiu ir pro Golden State Warriors, onde foi, obviamente, campeão, mas agora vive um drama, né? Vive um drama de... Eu acho que ele até tava torcendo pro Kyrie Irving não querer... Pra ele vazar, né? Ter uma voltar, desculpa pra vazar. Pra ele poder ir embora pra algum lugar, ser campeão de novo. Então, assim, o drama dos jogadores que decidem trair suas casas. É isso que eu tenho pra dizer. E Luka Doncic? Mas, de qualquer forma, ele jogou bem, né? Ele fez 29 pontos, 9 pontos por jogo. Não jogou muitos jogos, foram apenas 55, alguns problemas aí, mas também já é um jogador que não é tão novo, né? 33 anos. É bom a gente lembrar que ele vem de uma lesão seríssima, como se nada tivesse acontecido, né? Exatamente. Total de rebotes aí 7.4, coisa que ele não fazia desde 2013, 2014, e assistências 6.4, o que eu estou vendo aqui é o career high em assistências dele, tá? Então, assim,
Não foi uma má temporada de forma alguma, inclusive o melhor jogador desse Brooklyn Nets com sobras. E Luka Doncic, né? As pessoas acreditaram no Luka Doncic porque, pra quem não viu, pause esse episódio, entre no YouTube e procure o vídeo em que o Luka Doncic fala como será a carreira dele nos primeiros 5 anos, né? E ele fala, no primeiro ano eu vou ganhar o Rookie of the Year, no segundo ano eu vou ser indicado pro All-Star, no terceiro ano eu vou estar no All-NBA, no quarto ano, que é esse ano, eu vou ser MVP, e no quinto ano eu vou ser campeão. Ele tinha acertado tudo até então por que não acreditar em Luka Doncic, Eu né? quero dizer que agora desandou, tá? Porque não vai dar Dallas, não. Pois é, deu um atraso aí de um ano. Vamos ver se esse ano ele ganha o MVP e no próximo ele ganha como campeão. Mas enfim, 28 pontos por jogo, 9.1 rebotes e 8.7 assistências. Carregando Parece que a o gente tá falando de um jogador de, sei lá, 30 anos, MVP 25 vezes. Mas não, ele tem 22 aninhos, tá? 22 É uma aninhos criança, nas costas. é uma criança. É uma criança, mais jovem que eu, Adri. Que é difícil, né, a gente achar por aí. Mas, enfim, é uma criança. E carregou o Dallas Mavericks pra final da conferência. Diga-se de passagem. Carregou, humilhou, assim, ó, em letras, desculpa, Ana, e desculpa, Lucas, Nepopop, maravilhoso, beijos. Desculpa, mas humilhou, em letras garrafais, o Phoenix Suns no Arizona, cara. Aquilo ali, o que aconteceu ali naquele jogo 7 é um negócio que eu não vou esquecer, entendeu? Ainda bem que o meu time não chegou no jogo 7 pra não passar por essa vergonha aí, entendeu? Se é pra perder, que a gente perca aí no meio do caminho. Brincadeira, o Celtics não faria isso. Mas enfim, poderia ter sido, né, Agatha? Assim como a gente, todo ano ele pode ser. Porque todo ano ele melhora, todo ano ele faz coisas absurdas. Então, Luka Doncic ainda tem gente que critica, né? Ainda tem gente que quer fazer umas comparações meio bizonhas, assim. A internet é um... Haters gonna hate. Né? A internet é um problema. Às vezes saber ler é um problema, entendeu? A gente fica meio nervosa, mas enfim, né? No Luka Doncic dispensa comentários. Mas, Agatha, no campeão do leste... Adoro! Que eu gostaria de lembrar a todos foi o Boston Celtics, depois daquela virada espetacular em 2022... A gente teve Gabriel Veronese. Um beijo, Gabriel Veronese. Um beijo pra você. Marquinhos e a nossa queridíssima Evelyn. Marquinhos e Evelyn foram no que era seguro ali, né? Milwaukee Bucks, atual campeão. Aquilo que até a gente apostou, né? Eu apostei num back-to-back do Bucks. Eu acho que sim. Eu não lembro porque, né? Mas enfim, minha memória... Agora mesmo, depois da Covid, ela virou um pudim. Mas enfim. Apostaram no Bucks, era o atual campeão, tinha mantido aí a sua base, enfim, e chegou até as semifinais de conferência. Eliminado por quem, né? Por quem? Enfim, então apostaram no seguro, ok, beleza. Agora, Gabriel Veronese. O Gabriel Veronese, ele simplesmente apostou em Brooklyn Nets como campeão da Conferência Leste. E eu gostaria de reforçar, lembrar e dizer de novo que o Brooklyn Nets foi o único time que não venceu nenhum jogo nos playoffs, né? Foi varrido na primeira rodada. Mais do que isso, Trick. O Brooklyn Nets ganhou a mesma quantidade de jogos de playoffs do que o Los Angeles Lakers e o Oklahoma City Thunder, que foi a segunda escolha do draft. Exatamente. E o Lakers que não chegou nem ao play. Enfim, então assim, né? A gente avisa, né, Agatha? Porra, a gente avisa. O Bucks, beleza. Não, assim, erraram, mas erraram com consciência e poderiam ter acertado, né? Um time que, porra, jogou pra caralho, foram 7 jogos na semifinal aí da Conferência Leste, enfim. Agora, Gabriel Veronese, não há desculpas para essa atrocidade que foi a sua escolha. E você vai ser convidado novamente, assim como já falei aqui, bote a mão na sua consciência na hora de você escolher, porque, olha, erro feio, né, Agatha? Pois é, a gente avisa, né, Drica? Desde que esse time foi formado. Cara, a gente pode levantar essa plaquinha, porque em nenhum momento nós duas acreditamos nesse Nets. Não, essa daí, tem muitas outras coisas que eu acreditei que poderiam dar certo, inclusive Westbrook no Lakers. Mas essa daí a gente cantou a bola. A gente falou, não vai dar certo. O Nets não vai ser campeão. Esse time não vai ser campeão. Esse time, inclusive, trocou o seu futuro. Exato.
tinha jogadores interessantíssimos ali, né, como o Jared Allen e uma porrada de gente, além da porrada de picks, pra buscar esses três jogadores, né? Uma história cíclica que se repete, porque a última vez que o time fez isso pra trazer consigo Paul Pierce e Kevin Garnett, Me deram Jason Tatum. Pois é. Te deram Jason Tatum, te deram aí Jaylen Brown, né? Meu Deus, que maravilha. Então, isso se repete. Então, vamos ver o que o Cavs vai fazer em alguns anos, né? Com relação a toda essa troca também. Que muitas das picks foram pro Cavs, muitos dos grandes jogadores foram pra lá. E, enfim, um time que é loucura, né? O Kevin Durant assistiu o Golden State Warriors ser campeão de casa. Foi o único time varrido. Não vai chegar em lugar nenhum de novo. Não vai ser campeão essa temporada. Não vai acontecer. Falo com a maior tranquilidade do planeta. De novo. Não vai acontecer. E o melhor de tudo isso, que é que agora eu vou ver de perto, entendeu? Porque estarei em Nova York. É verdade. Vou lá. Vai lá, assistir, pelo amor de Deus. Vou lá zicar. Eu quero receber imagens exclusivas, Agatha Máximo, do Kyrie Irving passando vergonha em casa. A gente tá avisando, entendeu? A gente tá avisando, desde lá atrás a gente está avisando. Vocês não escutam porque vocês não querem, porque vocês não querem acreditar na gente. Exato, exatamente. E o Milwaukee Bucks, ele não passou de... com todo respeito ao Boston Celtics, ele não teve a chance de passar, muito por conta de Chris Middleton estar machucado. Fez toda a diferença. Não jogou. Fez toda a diferença. A série... Exato, provavelmente a história seria diferente, não necessariamente o Celtics não passaria, mas o estilo do jogo e a forma como essa série seria conduzida seria totalmente diferente com a presença do Chris Middleton. Então não é um time a ser esquecido no churrasco para a temporada seguinte, jamais. E o Chris Middleton é um demônio contra o Celtics, né? É sempre bom salientar. Então quando eu vi no banco, não fiquei triste. Um time que ainda é muito bem montado, com o Giannis que tem 27 anos ainda, né? Inclusive assistam Rise, novo filme do Giannis no Disney+. Daqui a pouco você faz a sua propaganda lá do seu vídeo, tá? Vai sair, ainda não saiu. Teremos propaganda. Vamos chegar num momento que é o seu momento. É o meu momento. Amo esse momento. Ano passado você pegou no pé do Caio Gasparetto, que todo ano eu pego no pé do Caio Gasparetto. Coitado do menino, não teve um descanso, né? Esse ano você terá a oportunidade de fazê-lo novamente. Porque todo mundo que apostou nos campeões do Oeste apostou no mesmo time. O grandíssimo Los Angeles Lakers. Tanto Caio Gasparetto, quanto Lua, quanto Rodrigo do Basquete FM apostaram em Los Angeles Lakers. Aí é com você, Trica. Eu gostaria de dizer que eu conheci, né, o Caio Gasparetto na NBA House, então assim, ó, um carinho imenso por ele. Mas na temporada passada a gente já teve que falar, né, Caio, que não ia dar, entendeu? E você apostou. E aí você repetiu a sua aposta no Los Angeles Lakers, né? Lua e Rodrigo também. Outro time que a gente disse que ia dar muito errado, entendeu? Que poderia dar muito certo, poderia dar muito errado. Ia ser um 8 ou 80, eu lembro muito bem que a gente falou isso na nossa tier list. Mas eu apostava que seria muito errado. Não só porque é o meu rival. E, assim, né, gostaria de... Pra quem tá chegando aqui, conhecendo a gente agora, ou, enfim, nunca ouviu os nossos podcasts, obviamente, né, que eu sou o Lakers e tudo mais, mas eu gosto dessa rivalidade. Eu acho que ela, inclusive, é importante, né, pra que os dois times se puxem pra cima. Na verdade, só um tá se puxando pra cima, mas tudo bem. Mas a gente sabia que isso não ia dar certo, gente, pelo amor de Deus. E, de novo, se não fizer uma movimentação aí importante, não vai dar certo de novo. A gente tá falando de um time que tem LeBron James e nunca pode ser, assim, colocado de lado, assim como a Agatha acabou de dizer, o Bucks, né, enfim. É LeBron James, pô, o cara tem 37 anos e tá com aquele shape lá, né, que a gente tem visto aí na off-season. E é LeBron James. A gente não pode nunca minimizar ou ignorar LeBron James. Mas esse time, a configuração do time, não tem como dar certo, gente. Anthony Davis, me desculpe a quem é fã do Anthony Davis, mas o cara não consegue jogar 10, 15 jogos sequenciais. E é o segundo jogador mais importante do Lakers. Russell Westbrook não teve uma boa temporada e quero deixar aqui
vou deixar uma profecia aqui, Agatha Máximo, que ele vai jogar muito bem nessa temporada e vai calar muita gente. E é algo que eu gostaria, que o Lakers se fudesse e ele fosse o principal jogador, pra todo mundo parar de falar besteira, entendeu? Porque trata o cara como se fosse absolutamente nada e o cara não está jogando onde ele deve jogar. Daí fica complicado, entendeu? Bota o Messi lá de zagueiro pra ver o que vai dar. Não vai dar bom, entendeu? O futuro vai cobrar os haters. Sempre cobra, não tem como. É verdade. Mas a configuração desse time é horrível, não é? É um Frankenstein, as coisas não se encaixam, faltam peças, não tem como dar certo. E não deu, né, gente? Deu ruim, deu muito ruim. A gente avisou, o time não pegou nem play-in. Assim, o Celtics lá em 2021 tava na mesma situação, né? Com uma campanha negativa, fora da zona de play-in. E se ficasse fora da zona de play-in, seria cobrado. Muitas coisas seriam mudadas. Seria uma vergonha, seria humilhante. E foi uma vergonha e é uma situação humilhante o Los Angeles Lakers ficar fora do play-in, gente. A gente tá falando de uma configuração de NBA que já foi criada pra dar chance, entendeu? Olha aqui, meus parça, vocês tão ruim, mas tem aqui mais uma chance pra vocês. O Lakers não chegou nem nisso, assim. E a gente avisou. E vai continuar assim se não mudar, né? Assim, não vai mudar o panorama do Los Angeles Lakers se não houver uma montagem de elenco inteligente com peças que se complementem. Não adianta você juntar 3 estrelas e não ter o resto do time. Aconteceu, e olha que o Nets tinha um elenco de apoio melhor do que o do Lakers, foi varrido na primeira rodada dos playoffs, mas pelo menos chegou lá. O Lakers não chegou a lugar nenhum, e se não tiver um elenco de apoio, não vai a lugar nenhum. E eu falo isso pelo próprio Celtics, que chegou na final da NBA, e não, embora tenha melhorado a profundidade do seu elenco, faltaram justamente peças de apoio para poder bater de frente contra um time, bateu de frente, mas para poder ser campeão contra um time que tem isso e tem muito bem. Tem gente vindo do banco muito bem. O Lakers não tem sequer 5 jogadores bons. Bons que eu digo que se complementam. Bons eles até são. Mas que se encaixem, que façam sentido juntos. E vai acontecer de novo. Só isso que eu tenho pra dizer. Caio Gasparetto, se você... Provavelmente você vai apostar de novo do Lakers, porque o seu clubismo, você fala de mim, mas o seu clubismo ele impera também. Vai errar de novo e eu vou cobrar de novo. É isso, né? O Los Angeles Lakers. Você falou Frankenstein, é uma boa definição. Porque assim, o LeBron, ele como general manager, ele é um ótimo jogador, né? E foi ele que quis isso tudo. E vai querer assim, de novo, né? Ele manda tá no bem time. quietinho. Você vê, né? Porque quando ele pode reclamar, ele reclama. Ele não é um cara que poupa palavras, nem caracteres no Twitter. Mas ele tá bem quietinho essa temporada porque aquilo ali foi obra dele. Não era o que Ginny Buss queria fazer. Não era o que todo o resto das pessoas ali responsáveis pelo Lakers queria fazer. Ele bateu o pé e conseguiu. Então agora você fique aí e dê um jeito, né? E resolva. E pra finalizar, a gente perguntou palpite de campeões da NBA. Erros. Reforçando que a gente falou um back-to-back do Bucks. Dessa vez eu errei. Ano passado eu acertei o campeonato. Felizmente não fui feliz esse ano, como gostaria, mas o campeão da NBA, Dennis, do Bola Presa, apostou em Brooklyn Nets, assim como o Giga, do Manual do Basquete Ruim, e o Luiz, da NBA da Bad, apostou no Lakers. Aquela final, né? Aquela final. Que sonhavam. Invertido. O que aconteceu no mundo invertido? Só no mundo invertido mesmo, né? Pelo amor de Deus, gente. Os 2 times que são, assim, bombas, né? Bombas relógios. Os 2 times que não sabem montar elenco como campeões da NBA. Não vai acontecer nenhum dos dois no médio prazo aí, se não mudar muito, né? O Lakers, a Ginny Buss tem que assumir a rédea do que é dela, entendeu? Porque desse jeito aí não dá, minha filha. E o Nets, a hora que saiu Kyrie Irving e que, quem sabe, esse time prestar atenção no que tem dentro de casa, talvez vá a algum lugar, eu acho um pouco provável. É isso. Como a gente tá um tempo sem gravar, né? A gente tem muita pauta pra falar. A gente não fez um episódio de campeão ainda para o Golden State Warriors, mas ele virá no seu devido tempo. A Agatha é que a Agatha tá respeitando o meu luto, né? Ela tá deixa eu... Não tô mencionando muito o assunto, tô evitando de falar aí, mas mais dentro da data, né? Que a gente já passou um pouco esse momento, a gente pode falar um pouquinho do draft, né? O draft aconteceu aí no último dia 24. Você tá faceira, né?
Eu tô tranquila, o Oklahoma conseguiu não um, não dois, mas 3 jogadores na loteria. E primeiro, Drick, eu queria saber o que você tem pra falar desse draft aí. Depois eu entro e converso também um pouquinho sobre essas escolhas iniciais. Não é um assunto assim que é muito, né, da minha alçada, até porque meu time a escolha da 53ª escolha, então eu não sei nem quem é o garoto que veio, entendeu? Eu sei que é um armador, nem fui ver ainda quem é o garoto aí, o que me bota preocupação em Peyton Pritchard, mas enfim, eu acho que surpreendeu a todos, né, a primeira escolha do Orlando Magic, que a semana toda, na real, hoje e o Shams tinham soltado aí as 3 primeiras escolhas na terça-feira, o draft foi na quinta-feira, e 5 minutos antes do draft aconteceu, rolou aí uma inversão, né? O teu menino sempre foi a segunda escolha, né? Ele permaneceu ali, o Sam Presti e o OKC continuaram agarrados na sua escolha. Mas o Paulo Banchero e o Smith, houve aí uma troca, né? O Banchero foi lá para Orlando, o que surpreendeu muita gente. E o Smith para o Houston Rockets, e ele não ficou nem um pouquinho feliz, né? Porque a reação do menino foi assim impagável. Eu peguei aquele vídeo, salvei pra mim, que é a reação que eu tenho em muitas situações da vida. Eu li, né, assim, de novo, não é um assunto que eu acompanhe tão de perto, porque o Celtics não tem tido escolhas, por exemplo, de loteria e escolhas que sejam, né, que mudem o rumo da franquia, como aconteceu lá atrás, até 2018, com a escolha do Time Lord. Mas eu vejo com bons olhos as 3 escolhas. Eu acho que serão importantes nos 3 times, né? O Orlando é um time que precisa de algumas peças, é um time jovem, né? Tem ativos interessantes ali, e a depender como montar esse time, como isso encaixar, pode fazer um pouquinho uma gracinha a mais, né, do que tem feito aí nos últimos anos, visto que o time aí tem sido piada, né, nos últimos anos. Não à toa teve aí, desculpa Wagner, não à toa teve a primeira escolha. O OKC é um time que me agrada muito, Agatha Máximo, muito. Eu vi, porque, né, sou sua amiga, eu fui olhar aí os highlights do seu menino, né. Muita gente brincando, né? Ele é todo miudinho, assim como basicamente quase todo o time do OKC, né? Tirando o Lu Dort aí dos principais. A galera é meio miudinha, assim, mas vai ganhar corpo. E eu acho que está se formando um time muito interessante. É um time muito jovem esse time do OKC. Tinha um caminhão de picks aí, fez escolhas justamente, né, indo no caminho contrário dos times que a gente acabou de criticar aqui, que não sabe montar o seu elenco, que opta por estrelas e só joga todo mundo lá dentro de quadra. Não é o caso. Existe uma configuração, existe uma montagem de elenco pensada para uma franquia e um time que pode se desenvolver e conquistar coisas mais interessantes no longo prazo, e eu acho que sempre defendi isso, sempre defendi que um time deve ser montado dessa maneira. O Warriors tá aí pra provar isso, né? Enfim, isso não preciso nem ficar falando, a gente tem um exemplo, 2, né? Os 2 finalistas da NBA. E o Rockets, como você mesmo já mencionou aqui, né? É um time jovem que pode... que está em reconstrução, e há talentos ali que podem ser trabalhados. Então, falando especificamente dessas 3 escolhas, pelo que eu vi, pelo que eu pude perceber, me parece muito interessante, né? E aí, daí pra baixo, né? Enfim, muita coisa aí, muitas pessoas novas chegando. Eu ainda tenho que analisar a minha escolha, mas eu gostaria de salientar e dar um destaque e um carinho especial para o Gui Santos, né? Escolhido pelo Warriors. A gente sabe o quanto o Warriors ele é uma franquia que desenvolve seus jogadores. Tem o Leandrinho Barbosa lá, o Gui Santos já disse que ele é né, já disse mais de uma vez que é o mentor dele, que trabalhou como mentor dele, e ele encara dessa maneira. Então tô muito feliz de ele ter ido para uma franquia que valoriza, né, os jovens e que os desenvolve de fato. Então tô muito feliz por isso. Mas, Agatha, vou deixar você falar mais sobre o draft, né? Porque você é a pessoa envolvida, você é mais ligada e impactada, né? Por essas escolhas. Pode falar aí. Já chutou, né, o seu menino como Rookie of the Year, mas fale um pouquinho sobre essas escolhas e sobre como você encarou principalmente, né, essas escolhas de loteria do OKC, e como você enxerga aí o teu time para a próxima temporada. Bom, é isso, né? Inclusive, para quem quer saber um pouco mais de draft, de como as coisas aconteceram,
o Victor tá fazendo um recap aí, né? Inclusive dando notas a cada time com relação ao draft. Tá saindo uma parte por dia até essa sexta. Tá valendo muito a pena. Então entra lá no 14 Anéis, que é o blog dele no UOL. Se vocês entrarem através do Twitter, vocês acham rapidinho. Mas enfim, muito se falava sobre essa primeira escolha, né? O Victor fez até esse disclaimer e eu falei ao longo do ano sobre isso também. Existe um prospecto francês, inclusive o nome dele é Victor Wembanyama, e ele não foi para esse draft por 4 dias, Drica. Ele nasceu no dia 4 de janeiro. Se ele tivesse nascido um ano antes, em 2003, no caso, que a gente já tá falando de jogadores nascidos em 2004. Meu Deus. Pois é. Socorro! Ele estaria nesse draft. E por que eu tô falando dele? Porque Victor Wembanyama é considerado, como mencionou o Victor também, o melhor jovem talento a chegar na NBA desde LeBron James. Então, assim, estava todo mundo muito interessado nessa pick 1 do próximo draft. Mas se ele tivesse nascido 4 dias antes, ele provavelmente seria a pick 1 desse draft aqui. E a gente teria, obviamente, uma pick 1 unânime. Óbvio que quem pegasse esse 1 iria em Victor. Mas não foi o que aconteceu. E também não foi uma pick unânime, né? Ao longo do tempo para o Orlando. A gente tinha certeza que ia vir o Jabari Smith até 5 minutos antes do draft. E eles decidiram trocar por Paulo Banchero, que foi a escolha 1. Inclusive, que rendeu bons vídeos, bons memes de Jabari Smith muito bravo de não ter sido escolhido, né? E, enfim. Maravilhosos. Salvei vários. O Thunder, ele selecionou o Chet Holmgren na pick 2. Era o cara que eu queria, inclusive eu fui achar até meus tweets antigos e eu tava falando do Tank for Chet, então eu não poderia estar mais feliz de ter conseguido o jogador que eu imaginei que a gente precisava. Um excelente defensor, enfim, um teto imenso pra defesa, pra ataque, pra fazer tudo. E a galera tá zoando que ele é magro, né? Mas se vocês olharem Giannis Antetokounmpo quando ele entrou na liga, ele era bem magrinho também. Então eu acredito no poder do whey, acredito no poder dos grandes nutricionistas de Oklahoma. Vão ter que trabalhar bastante, né? Com Pokusevski e Chet Holmgren nessa temporada pra criar massa nos garotos. Mas não foi só isso. A gente trocou a pick 11, né? Mandou algumas picks de primeiro round e pegou o Ousmane Dieng, um small forward, que a gente tava de olho já, Sam Prest queria bastante. E a gente draftou 2 Jalen Williams, Drica. Você tem Jaylen Brown e Jason Tatum, os JJ, agora eu tenho os Jalen. Imagina se daqui, sei lá, deixa eu pensar, uns 4, 5 anos, você está aí com a sua dupla Jay. Pois é. Muita conexão. Esse grande questionamento, vocês têm o mesmo nome, já fizeram até aquele meme do Homem-Aranha, né? De um apontando pro outro. E a gente tem essas 4 escolhas aí que vamos ver no que dá, né? E pra gente finalizar esse top 3, acho que o grande vencedor desse draft novamente é Houston Rockets, porque o Rockets caiu no colo do Rockets, o Jabari Smith, né? Nessa pick 3, e eles ainda conseguiram Tari Eason, que é um jogador excelente, um baita arremessador, e o Ty Washington na pick 29. Mas um outro time que venceu muito foi o Detroit Pistons, né? Para muitos foi o grande vencedor do draft, eu colocaria ao lado do Houston Rockets, porque era muito para o Sacramento selecionar o Jaden Ivey. Todo mundo falava que o Jaden Ivey não podia ficar depois da 4. Mas o Sacramento Kings é viciado em errar, então eles fizeram isso novamente. E selecionaram o Keegan Murray na pick 4 e deixaram no colo do Pistons o Jaden Ivey. Isso também aconteceu na pick 13. O Oklahoma não selecionou, os times que vieram antes não selecionaram Jalen Duren, um baita pivô, um pivô que é, em tese, o segundo melhor pivô da classe, né? Apenas atrás do Chet. E ainda selecionou na 36 o Procida, que é um italiano muito interessante que deve chegar na temporada seguinte só, né? Ainda é novo e ainda tem muito teto. Eles perderam o Jeremy Grant, mas essas adições devem fazer muito sentido para esse time, devem ajudar demais o Pistons, que tá formando um elenco saboroso.
eu diria, né? E é isso, acho que existem muitos outros jogadores que vocês podem olhar lá na coluna do Vitor, ele tá explicando, e um beijo grande pro Gui Santos, né? Mais um brasileiro selecionado, um brasileiro que vai para o Golden State Warriors, né? Já chega no time campeão. E mais do que isso, ele vai ter uma experiência muito legal, né? De trabalhar com Stephen Curry, de trabalhar com Klay Thompson, Draymond Green, ver a ética de jogo dos caras e, obviamente, que isso ajuda demais para que ele possa construir sua carreira lá dentro. É isso, Drica. Algum recadinho final? Recadinho, não. Semana que vem a gente volta, porque agora a gente voltou aí com uns episódios semanais. Talvez na semana que vem a gente fale aí desse time que foi campeão. Talvez eu esteja preparada já. E para todas essas mudanças e não mudanças que estão acontecendo, né? Tivemos Kyrie Irving, tivemos Russell Westbrook, John Wall, enfim, na semana que vem a gente volta pra falar aí sobre o que está acontecendo no mundo da NBA, até porque muitas coisas ainda podem acontecer, muitas coisas vão acontecer, né? Agora é aquele momento de passar raiva no meu caso, né? Porque, pelo amor de Deus, olha, difícil. Off-season é sempre um momento difícil na minha vida, porque eu tenho vontade de matar muita gente. Mas, enfim, o recado aqui é, fiquem ligados, porque a Agatha Máximo e Renan Ronk estão fazendo um trabalho maravilhoso aí, né? Analisando séries e filmes, enfim, e afins, produções, né, Agatha? Sobre basquete. E o Rise saiu na sexta-feira passada, que é o filme da história do Antetokounmpo. Vai sair quando, Agatha? O vídeo de vocês? O Rise sai na semana que vem. Mas pra quem não viu o último jogo, Calma! O último vídeo, a gente listou todos os jogadores de basquete que aparecem no filme novo do Adam Sandler. Puta trabalho, da né? Netflix. O filme Arremessando Alto. Pois é, o Renan virou à noite, ficou 5 horas anotando minuto e onde que os jogadores apareciam. E a gente montou essa pauta muito bacana. Esse vídeo deu um retorno muito legal pra gente. E tá lá no YouTube. E aí a gente vai falar das diferenças agora do filme Rise do Giannis, né, com a vida real. O filme e a vida real tem muita coisa legal, muitas curiosidades interessantes. Pra variar, fatos, né, Dre? Fatos. Muitos fatos A Agatha é a menina dos apresentados. fatos. A Agatha é a menina dos fatos. Praticamente uma agência de fact-checking. Pois é, sigam a gente nas redes sociais, o NBA das Minas, e se inscrevam também no Play-In, canal Play-In no YouTube. Se vocês procurarem aí todos os jogadores de basquete do novo filme do Adam Sandler, Play-In, vocês vão achar o vídeo. E é isso. Um beijo pra todo mundo que ouviu até aqui. A gente volta na semana que vem, né? Até semana que vem. E semana que vem a gente volta com apostas na KTO da WNBA, né, Agatha? É isso. Um beijo.